O meu nome é Kênia Estevão de Castro. Sou uma mulher neurodivergente. Carrego comigo um diagnóstico, mas não sou ele. A minha história, ela não começa com flores. Começa com silêncio e dor. Não se falava em autismo, só em crianças bobas ou loucas. E eu era as duas. Boba, porque faziam o que queriam comigo. Louca, porque me inquietava com o mundo. O meu refúgio, os banheiros, onde ninguém podia me ver quebrando por dentro. Aos 16 anos de idade eu fugi. Encontrei um amor improvável. No dia que nos conhecemos, nos casamos. Vendíamos artesanatos nas praças e ruas de Goiânia. Com a pele suja, o coração cheio, eu fiz do asfalto um lar. Moramos nas ruas por 10 anos de nossas vidas. Foi em Catalão que plantei pela primeira vez uma semente em mim mesma. Voltei a estudar, como quem volta para casa depois de uma longa estrada. E floresci no primeiro lugar do vestibular, sem saber que ali renascia também minha voz. Mas me pediram silêncio. Como esconder um céu quando ele inteiro brilha dentro da gente? Foi só quando entrei numa sala de educação infantil que o meu corpo silenciou e a minha alma falou. Ali, entre livros de pano, brinquedos e olhos atentos, descobri que eu nunca fui um erro. Eu era a chave escondida no bolso do tempo. Contando histórias, me reconecto à menina que fui, aquela que ninguém escutava. Agora sou eu quem narra os mundos, abre portais, desenha sonhos no ar. As crianças me ouvem, com o coração inteiro. Ali eu floresço sem medo. Sou palavra que abraça, voz que acolhe, chão que germina. Sou contadora de histórias. E, enfim, sou casa. Em 2022, o medo soprou forte outra vez. Veio feito uma tempestade antiga, daquelas que o corpo reconhece mesmo sem ver o céu escurecer. As noites se alongaram demais e eu me afundei em silêncio sem sono, em feridas que ninguém via. Mas alguém me disse, a lei é abrigo e você tem direito a existir sem se esconder. Então eu falei, com voz trêmula, mas minha, revelei o nome que tentaram silenciar. Sou autista e continuei ali, não porque me entenderam, mas porque reconhecem o que sou, inabalável na entrega, precisa no cuidado, inteira no ofício. Fui tolerada, sim, mas é a minha competência que me mantém em pé e brilhando. Hoje sou mestranda da Universidade Federal de Goiás. Entro pelos corredores com a cabeça erguida e os pés ainda marcados pelas pedras do caminho. Carrego livros nas mãos e séculos de silenciamento nos ombros. Mas agora, tudo ecoa diferente. Eu venci, não com espada, mas com palavras, persistência e cuidado. Se a minha história tocar alguém, que seja por isso, porque tive coragem de existir do meu jeito, com as cicatrizes à mostra e a voz liberta. Sou tantas que nem sei, e ainda assim sou inteira. O meu nome é Kênia Estevão de Castro. Sou uma pessoa neurodivergente, tenho transtorno do espectro do autista, nível 2 de suporte. Eu tive uma infância muito difícil em relação à escola, porque era considerada uma aluna inquieta, uma aluna difícil, teimosa, desobediente e sofri muito.
porque naquela época a pessoa com qualquer tipo de transtorno, ela era dividida apenas em duas partes, né? Ou ela era louca ou ela era boba. No meu caso, eram os dois. Então, assim, resumidamente, a minha infância foi basicamente: eu ia para a escola, as professoras maltratavam, batiam, colocavam de castigo. Saía da escola, no caminho para casa os colegas batiam, maltratavam, xingavam. E quando eu chegava em casa, era a vez da minha mãe, porque eu não tinha comportamento, no dizer dela, eu apanhava também em casa. Então a minha infância foi uma infância de exclusão, de preconceito, de surra, não foi nada agradável. Tem várias passagens da época de escola que eu ainda pretendo contar, né? Mas esse não é o momento. Devido a essa falta de acolhimento, a esses maus tratos que eu sofri na infância, eu desisti de estudar muito cedo, tinha estudado até o 8º ano. Larguei de estudar na 8ª série, por mais que minha mãe insistisse, tentasse, eu não quis. Com 16 anos, aos 14 anos eu tive o primeiro diagnóstico, que foi, eu tive um problema na cabeça e o médico falou para minha mãe que eu tinha um retardo mental. Então, assim, foi muito, já era quase confirmado, né? Assim, minha mãe já sabia mais ou menos, mas aceitou. Porém, não tinha onde ela buscar. Ela também tinha mais 2 filhos pequenos, não tinha como ela cuidar. Depois, com 16 anos, eu fugi, encontrei meu marido, fui morar nas ruas com ele. Ele trabalhava, era ex-menino de rua e trabalhava vendendo artesanato hippie. Com isso, a gente foi morar na rua, moramos 10 anos na rua. Depois eu resolvi, por intermédio da dona Adélia, uma pessoa muito sábia, me auxiliou a voltar a estudar. Foi onde eu parei, deixei de vez de morar na rua, fui buscar o estudo, trabalhei como doméstica, porque era a única coisa que eu conseguia, né? Estudei, fiz o 2º grau, passei no vestibular, fiz a minha faculdade e entrei numa grande empresa da Mitsubishi, trabalhei vários anos lá. Depois saí da Mitsubishi, vim para Goiânia porque o meu pai estava doente, acamado. Fiquei 10 anos cuidando do meu pai, mas passei no concurso em Aparecida de Goiânia e em Senador Canedo, onde eu leciono para a educação infantil atualmente. Quando eu passei no concurso, eu tinha muito medo das pessoas descobrirem, porque mais ou menos nos anos 2000, eu tive o meu primeiro diagnóstico de Asperger. E o psiquiatra que fez esse diagnóstico, ele me explicou sobre a doença. O Dr. Pedro foi um excelente médico, teve toda a paciência do mundo comigo e me explicou sobre a doença e me alertou: olha, você não evita das pessoas descobrirem, porque as pessoas são preconceituosas. O Asperger é considerado autista, loucura. Ninguém falava de autismo. Então, assim, com esse alerta, eu ficava sempre com medo das pessoas verem as mãos mexendo, a minha inquietação, o meu medo do barulho, o meu medo das coisas, assim, do choque, de tudo. Então, eu sempre tive muito medo e comecei a disfarçar, sabe? Imitava as feições das pessoas. Quando me dava uma crise assim que eu precisava me regular, eu aprendi a ir para o banheiro, esconder, até eu melhorar. Então, assim, o banheiro se tornou meu refúgio, local onde eu sempre, até hoje, quando eu tenho minhas crises, eu vou para o banheiro. Qualquer lugar que eu tiver, para me acalmar, para ficar mais quieta, fazer meus exercícios de respiração, meu abraço de borboleta, que me ajuda muito mesmo. Esse abraço, antes de eu saber o que era isso, eu já fazia desde a minha infância. Eu mesmo me abraçava
e me acariciava. Acho que eram os poucos carinhos que eu recebia, eram meus mesmo. Mas assim, na educação infantil eu me descobri como contadora de história e me ajudou muito, muito mesmo a contação de história, o teatro, a alegria das crianças quando viam, a música. Eu sempre gostei muito de contar minhas histórias, então eu mesma fazia minhas fantasias, ia lá e comprava o material, e é isso. Acredito que é uma forma de incluir, sabe? Durante a contação de história, todas as crianças participam. Querendo ou não, elas aprendem através das morais da história, através da convivência, através da regrinha das musiquinhas para ficar calado, para ficar quieto, né? Porque é importante, para você aprender, você tem que ouvir. E para você ouvir, você tem que estar calado, você tem que estar quieto. Só que aí você ensina isso de uma outra forma, com o lúdico, com o encanto, com a fantasia. E foi onde me encontrei. Gosto demais da contação de história, gosto de ver meus alunos, sabe? Uma coisa que eu sempre percebo. Percebo nesses momentos até os alunos neurodivergentes, os autistas não verbais, inclusive eles participam. Você vê aquele aluno que ele não para em momento algum durante a contação de história, ele vai parar, ele vai olhar, nem que seja por poucos minutos, mas você vai conseguir prender a atenção dele. E isso é importante. E é uma coisa assim que eu gosto, que eu me encontrei e que eu pretendo continuar, sabe? Porque é um avanço, um grande avanço. E é isso. O meu nome não é doida, meu nome não é maluca, meu nome não é tia e principalmente o meu nome não é autista. O meu nome é Kenny.